Vamos então, professor, primeiro a gente vai falar agora então sobre análise da banca ESAF, certo? Conte tudo para os nossos ouvintes aqui, o que a ESAF gosta, o que a ESAF não gosta, gosta de jurisprudência, gosta de doutrina, gosta de pegadinha. Faça uma análise aqui para nós da banca ESAF. Olha, eu definiria a ESAF numa palavra, é a banca da pegadinha. Né? Eu acho que muito mais do que o CESP, muito mais do que a Fundação Carlos Chagas, a ESAF gosta muito de jogos de palavra, de inverter conceitos. Outro dia eu estava colocando uma postagem lá no Facebook que envolvia o tema da presunção de legitimidade e de veracidade. E muita gente falou que se confundiu nessa questão, né? Porque eles exatamente trocaram os dois conceitos, colocaram na questão e pegaram muita gente, certamente, né? Então, a primeira dica que eu daria é: a prova da ESAF ela tem que ser lida com muita atenção. Claro que toda prova, isso é uma dica que serve para qualquer prova, mas eu diria que na ESAF o candidato tem que ter uma atenção mais especial ainda, né? Lê com cuidado, lê com calma. A prova da ESAF é uma prova muito cansativa, né? Tanto a objetiva como a subjetiva, depois a gente vai falar um pouco da subjetiva. É uma prova que exige muita leitura, que as questões têm enunciados longos, na maioria das vezes, especialmente no caso da PFI, nas matérias de direito público. Então, cuidado, né? Leia direito, sempre leia com malícia. Eu acho que o segredo é esse, ler as questões da ESAF com malícia, né? E o outro ponto, que isso aí todo mundo já está velho de saber, é a questão da jurisprudência. Né? Hoje, mais do que nunca, fazer prova de concurso exige jurisprudência. E a ESAF, assim como o CESP também, a Fundação Carlos Chagas não. A Fundação Carlos Chagas é uma outra abordagem. Mas a ESAF lê muita jurisprudência, pega aí o livro da Tia Tânia, estudar à medida... O que é que eu fazia na minha época? E até hoje, né? Eu pego o assunto... O que é que eu fazia? Eu ia no informativo que tinha aquele tema e procurava saber qual era a orientação mais recente, por exemplo, do Supremo. Ou seja, eu sempre estudava conjugando o que eu estava lendo, fosse na doutrina ou na própria lei, com o que a jurisprudência vinha entendendo. Eu acho que isso, assim, eu daria como uma dica. Eu posso dizer que é uma dica. Mas é isso. Prova da ESAF é letra de lei, né? Muita letra de lei também, e jurisprudência. É basicamente isso. E as pegadinhas. Muito cuidado com as pegadinhas. Né? A prova, eu ando colocando aí muitas questões da ESAF no Facebook e está ficando muito claro isso. Né? Outro dia eu coloquei uma de consórcios públicos. Até não lembro agora, da Vera, não sei se a Vera está presente, mas a Vera até comentou hoje essa questão de consórcios públicos, que é uma pegadinha assim, absurda, como ela falou, uma pegadinha horrível, né? Então é isso. Eu acho que em linhas gerais seria isso. Fica aberto aí para outras perguntas a respeito da banca, mas em síntese seria isso mesmo. Antes de nós entrarmos, nós não combinei isso com ele, antes de nós entrarmos aqui na prova, sobre a prova objetiva em si, eu até vi que o professor fez aqui um post no Facebook sobre isso. O que mudou da última prova para essa? Houve alguma mudança em relação a matérias? Ou prefere falar sobre isso no meio das objetivas? Não, pode ser agora, não tem problema. Então vamos lá. Então, houve algumas mudanças no edital da ESAF, né, no edital da PFN. Primeiro é que aumentou o número de questões de algumas disciplinas e diminuiu o número de questões de outras disciplinas. E eu até brinquei hoje lá na Procuradoria com o meu amigo, eu falei assim, Ricardo, a ESAF, a banca, está gritando para o candidato que ele tem que saber direito público. Né? Então escutem o que ela está dizendo para vocês. A banca está dizendo que os advogados públicos, né, os procuradores da Fazenda, têm que saber direito público. Tanto é que aumentou o número de questões de constitucional, tributário, processo civil e administrativo. Antes eram 15, agora são 20. Até anotei aqui, antes eram 15 questões de constitucional, agora são 20. Antes eram 15 de tributário, agora são 20. Administrativo manteve, na verdade, 10. E processo civil antes eram 15 e agora são 20. Então essa é uma mudança. A outra mudança é que na prova passada, que foi a prova que eu fiz, as questões elas tinham um peso. Né? Então, até na hora de conferir o gabarito, a gente tinha que sempre atribuir o peso correto da questão, para saber quantos pontos a gente teria feito. Hoje não, as questões todas valem a mesma pontuação. Eles compensaram no aumento de questões de algumas disciplinas.
A outra grande diferença é que agora vai ter prova oral, que não teve no exame passado, no concurso passado, e o aumento de um dia de prova discursiva, né? Hoje a gente tem, na verdade, 3 grupos de questões, antes eram apenas 2 grupos de questões, a banca resolveu aumentar um grupo 3, que eu considero, e depois eu vou falar um pouco sobre ele, que é o grupo da morte, como se alcunha os grupos nos concursos. Eu acho que o grupo 3 vai ser o grupo da morte desse concurso, né? E por isso que eu acho que vocês têm que ter uma atenção especial, apesar de não ser as matérias mais importantes para a Procuradoria. Mas como o grupo 3 só tem 8 questões, e você tem que acertar no mínimo 4, e são disciplinas que geralmente quem estuda para a advocacia pública não se identifica tanto, eu acho que esse grupo merece uma atenção especial, né? E é isso, eu acho que da prova objetiva seria mais ou menos isso mesmo.